a gente vai demonstrar o seguinte teorema, que toda sequência convergente é limitada. Como que a gente vai demonstrar isso? Ó, a primeira coisa que a gente deve considerar é que o limite da sequência xn é igual a A. Afinal, se ela converge, então existe o limite. E eu estou só nomeando esse limite de A. Bom, a gente sabe que pela definição, se o limite existe, então a gente tem que tomar um epsilon positivo. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Olha lá. Então, tomando um epsilon positivo. Só que a sacada dessa demonstração é a seguinte. Eu vou tomar o epsilon igual a 1, certo? 1 é um número positivo. Então, tomei um epsilon igual a 1. E a gente sabe que dentro dessa sequência aqui, ó, se a gente for listar lá, x1, x2, x3, x4, xn e assim por diante, a gente sabe que em algum momento dessa sequência aqui, ó, a distância entre algum desses termos e o limite A vai ser menor do que esse epsilon. É o que a gente tem mesmo na nossa intuição de limite. Se a gente tiver aqui, por exemplo, uma reta e a gente estabelecer um limite A aqui, ó, a gente vai ter A menos epsilon, A mais epsilon. E aí o que acontece? A gente vai ter, por exemplo, sei lá, o x49 aqui, ó, x49. O x50 vai estar aqui, x51. A partir do x52, você começa a perceber que a distância entre A e o x51 é menor, no caso está entre A menos epsilon e A mais epsilon. É isso basicamente que a definição de limite diz. E o que a gente fez foi o seguinte: tomar epsilon igual a 1. Para que a gente tomou epsilon igual a 1? A gente vai continuar com a nossa definição. Bom, se o epsilon é igual a 1, então, e a sequência é convergente, então existe um n0 pertencente aos naturais, tal que um n natural também maior do que esse n0 que a gente escolheu qualquer, vai implicar em que o xn, lembrando que xn aqui é um termo qualquer, tipo o x51 aqui, esse xn qualquer, ele vai pertencer ao intervalo a menos 1, a mais 1. Lembra do a menos epsilon e a mais epsilon? Bom, estou tomando o epsilon como 1, ok? Então, o que teremos a partir daqui? Aqui vem a sacada da demonstração. A gente sabe que a partir de um xn, todos os termos da sequência, da continuação da sequência aqui, ele vai cair dentro desse intervalo a menos 1 e a mais 1. Então, o que a gente pode dizer com isso? A gente vai consideremos um conjunto F finito. Consideremos F. E aí o que a gente vai considerar? Agora a gente está considerando um conjunto, não é uma sequência, tá bom? Então a gente tem x1, x2. Esses termos aqui são iguais da sequência, mas existe uma diferença entre sequência e conjunto. E aí, os últimos termos da sequência, a gente vai ter o seguinte: xn0, a menos 1 e a mais 1. Bom, para que raios eu peguei esse conjunto aqui? Bom, o que ele significa em primeiro lugar? Ele vai ser o conjunto de todos os elementos dessa sequência, tá vendo? Ó, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Esse aqui vai ser um conjunto que vai chegar até o último elemento que não está dentro do intervalo a menos 1, a mais 1. Nesse desenho aqui, ó, seria esse elemento daqui, ó. Ele é o último elemento que não está caindo dentro desse intervalo a mais epsilon, a menos epsilon aqui, ó. Não está caindo aqui dentro. Esse elemento aqui, ó. Então, basicamente, esse xn0 é o elemento que não está caindo lá dentro
daquele intervalo A menos 1, A mais 1. Lembrando que A menos 1, A mais 1 é por causa que a gente tomou o epsilon igual a 1. Ok? Depois do xn0, então a gente está tomando todo mundo que está fora desse intervalo. Todo mundo para cá, no caso, assim. Poderia estar para lá também, mas todo mundo que está fora desse intervalo daqui, ó. Bom, depois desse xn0, que é o último elemento que não está ali dentro, a gente tem o A mais 1 e o A menos 1. Ora, todo mundo depois desse n0 não está dentro de A menos 1, A mais 1? Sim, está. Então você não concorda que esse elemento aqui, ó, ele meio que limita inferiormente um monte de elementos dessa sequência, certo? A partir desse daqui, todo mundo vai cair nesse intervalo. Então todo mundo vai estar aqui dentro. Então esse A menos 1 vai ser o limite inferior, pode ser o limite inferior dessa sequência, e o A mais 1 também vai ser o limite inferior dos termos dessa sequência. Ok? Então todo mundo, a partir de um determinado momento, em suma, vai estar aqui dentro. Vai estar dentro do A menos 1, A mais 1. Então a gente pode dizer que A menos 1 é o menor elemento em um determinado ponto da sequência, e A mais 1 é o maior elemento em um determinado ponto da sequência. Nada vai passar do A mais 1 e nada vai ser menor do que A menos 1. Então a gente conseguiu escrever todos os termos dessa sequência dentro desse conjunto F. Vocês conseguiram perceber isso? E basicamente é isso que a gente vai ter. A gente tem um menor elemento, que já estava explícito na sequência, que seria o x1. A gente pode chamar ele de um C qualquer. E a gente vai ter que o maior elemento vai ser esse A mais 1 aqui, ó, que a gente vai chamar de D. Então basicamente a gente conseguiu montar um conjunto que explicita o menor elemento da sequência e o maior elemento da sequência. Entenderam? Então a gente partiu de que ela era convergente, escolheu um valor para epsilon e concluiu que ela é limitada, uma sequência limitada de ambos os lados, então ela vai ser uma sequência limitada. Bom, com isso a gente tem então que a sequência está limitada no intervalo CD. E acabou.